Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que a paz seja no coração de todos nós. Hoje a nossa proposta é falar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Falsos Cristos e Falsos Profetas. Mas particularmente nos itens 8 a 11, focado no tema Caracteres do Verdadeiro Profeta. Bom, nós estamos vivendo uma época de contrastes, né? Cada um de nós tomando um partido determinado e automaticamente ficando uns contra os outros, né? Então nós estamos muito focados nos particularismos, né? E nas contendas, nas lutas entre determinados grupos que se posicionam normalmente extremistas de um lado contra outros extremistas do outro. Ocorre que na seara de Jesus não há partido. Nós só temos uma única situação, que é, obviamente, com Ele próprio, com Jesus, né? Até porque todos nós somos irmãos em Deus. Ou seja, não há separatividade, não há lado, não há luta, não há adversário. Somos um grande grupo de filhos do Pai amantíssimo, do nosso Criador, e conduzidos pelo Mestre Jesus. Então, o que nós temos hoje, nesse aspecto, na verdade, do ponto de vista universal, somente o bem absoluto e constante. Entretanto, há muitas vozes no mundo, tentando nos ditar regras, sugerindo-nos caminhos diversos, só que nem todos são verdadeiros. Na verdade, como nós falamos agora há pouco, há somente um caminho. Lá em Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 8, nós temos um alerta de Jesus. E nós vamos pegar só um pedacinho desse versículo, que diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E em Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que nós estamos estudando agora, né, o capítulo 21, particularmente no item 9, Erasto nos diz o seguinte: essa figura que está colocada aí seria o desenho da figura de Erasto, tá? Que foi discípulo de Paulo, ok? Então vamos lá, o que ele fala? Desconfiai dos falsos profetas, em repetição que Jesus falou. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos tempos de transição, que são os tempos que nós estamos vivendo, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. E contra esses impostores, que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los, nós precisamos tomar profundo e constante cuidado. Erasto continua dizendo: perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Primeiro, não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras.
Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, então, e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Esse é um ponto importante, de capital importância, porque os verdadeiros profetas, eles não se anunciam como profetas, eles o são por naturalidade. Já aqueles falsos profetas, eles se apresentam como profetas, né? Esse é um detalhe muito importante que nós precisamos observar, porque hoje em dia nós vemos muita gente se posicionando como elemento intermediário do Pai ou de Jesus aqui na Terra, né? Isso é um ponto de capital importância, nós precisamos prestar atenção nisso, né? Os primeiros, ou seja, os verdadeiros profetas, são humildes e modestos. Humildes em verdade, não fingidamente humildes. São verdadeiramente humildes e modestos. Já os segundos, ou seja, os falsos profetas, eles são orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Eis a questão: observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele, Jesus, não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que, neste momento, existem muitos pretensos cristos, mas como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João, supostos São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certo de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas ou às custas daqueles que lhes dão ouvido. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação. De novo, a época em que vivemos. Porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Essa mensagem de Erasto aponta àqueles que se fazem missionários do Senhor. Entretanto, nós temos muitos que se colocam como líderes, não só de religiões, mas em todos os ramos das atividades humanas. Como disse Jesus, acautelai-vos, são como lobos vestidos de ovelha. Não significa que nós devemos odiá-los. Muito cuidado. Se identifica o religioso pelos seus atos. Então também não podemos apontar só o dedo para aqueles que se querem fazer de líderes, de missionários, etc. Precisamos olhar para o nosso coração, para o nosso pensamento e vermos se não estamos também apontando o dedo e também gerando ódio e separatividade. Então, acautelai-vos, são como lobos vestidos de ovelha, mas não esqueçamos de que também nós não podemos ser os lobos. Bom, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Jesus responde aos receios de Eliú, um grande espírito enviado do Senhor na nossa terra. E de Jesus fala o seguinte: Eliú afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, ou seja, o Brasil, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. Jesus falando. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Muito importante essa frase de Jesus. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, ou seja, são de menor importância.
muito maior importância é o Evangelho. E aí Jesus continua, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Daí a conclusão que todos nós sabemos, que o brasileiro ele tem essa afetividade natural. Ele recebe as pessoas de braços abertos, não é? Então é exatamente o sinal que Jesus implantou nessas terras. Como ele diz aqui, estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos. E ele continua dizendo, sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus, que pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. Enfatizamos a questão política porque no Brasil, como no mundo, cremos mais em políticos do que no Cristo, crendo mais no poder temporal que eles exercem do que no poder infinito, único e verdadeiro de Deus. Estamos enfatizando essa questão por conta, de novo, dos momentos que estamos vivendo e das ações que nós vemos pelos meios de comunicação constantemente. E para finalizarmos, nós temos aqui, tirando do mesmo livro, a mensagem de Jesus a Ismael. E Jesus fala o seguinte para Ismael, que é outro anjo que paira sobre o nosso planeta trabalhando incansavelmente. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Ou seja, Jesus está delegando a direção do nosso país, o Brasil, nas mãos de Ismael. E continua Jesus dizendo, recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Ele será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Ismael então recebe o símbolo que, na ocasião, era uma bandeira branca, sublimada, que tinha nela inscrito a seguinte frase: Deus, Cristo e caridade. Esse, então, passa a ser o lema para a implantação do reino de Deus em nossos corações. Diante de tal sublimidade, busquemos então o verdadeiro Cristo compassivo e bom e fujamos daqueles que se revestem com o manto do falso poder. Somente Deus nos pode oferecer o verdadeiro caminho. Usem, portanto, o crivo da razão. Usem, portanto, o crivo da razão, afastando más sugestões e atendendo ao bem supremo que nos une, que nos fazem perdoar-nos uns aos outros e gerar a verdadeira fraternidade através da caridade para com o próximo indistintamente. Ouve essa mensagem, essa última frase, que é excelente e importante, né? Usem o crivo da razão, afastando as más sugestões e atendendo ao bem supremo que nos une e que nos fazem perdoar-nos uns aos outros. Então, que paremos de apontar os nossos dedos e comecemos a elevar os nossos olhares para os céus, para Deus e para o Cristo, buscando gerar em nós e com nossas mãos, em nossos pensamentos, a verdadeira fraternidade, utilizando-se da caridade para com o próximo
indistintamente. Por que indistintamente? A caridade para aqueles que estão próximos de nós e para aqueles que não estão tão próximos de nós. Que Jesus, então, possa envolver o nosso coração e que nós possamos ter essa percepção daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro, para que possamos, então, estar assentados, alicerçados no nosso Mestre Jesus, na mensagem infinita que ele nos enviou desde há 2000 anos atrás. Então agradeço a todos, que Deus abençoe agora e sempre. Graças a Deus.